Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Amém. Podeis sentar. Tende fé em Deus. Nós estamos falando sobre fé. Vimos que fé tem um inimigo, não é? O medo. E é parente do amor. E a Bíblia disse que o amor lança fora todo medo. A perfeita caridade, o perfeito amor, lança fora todo medo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia está dizendo ali que nós andamos pela fé. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. Porque se nós formos viver e andar pelo que é aparente, nós só vamos ver dificuldades, só vamos ver problemas. E isso vai provocar medo. Isso vai assustar. Porquanto há situações na nossa vida que nós olhamos e dizemos assim: e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para que lado vou me dirigir? O que nós temos que fazer é andar por fé. Nós andamos por fé. E aprendemos que fé é uma substância. E substância é aquilo que é material. Ou seja, aquilo que é concreto. Aquilo que é real. Aquilo que de fato existe. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é a convicção, é a certeza. Se você for para Romanos capítulo 1, versículo 17, a Bíblia está dizendo ali, pelo final do versículo: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia está dizendo ali: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Porque Deus é fé. E Deus só combina com fé. É a mesma substância. Mas se você for lendo no verso 39 de Hebreus 10, o apóstolo está dizendo ali que nós não somos daqueles que voltam atrás. Amém? Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos daqueles que seguem para frente. Nós não andamos por fé. Como é que está escrito aí o verso 39 de Hebreus 10? Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos daqueles que perseveram. Somos do grupo que persevera. Não obstante as dificuldades, as lutas, as coisas que vêm, nós estamos no grupo da perseverança. Amém. Você crê nisto? Amém. Por isso ele disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A figueira ficou seca.
A palavra foi falada, é a parábola, né, a passagem bíblica acerca da figueira que secou pelo poder da palavra falada. E Pedro se admirou com aquela situação. Jesus vem e diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, aqui está a coisa, não pode haver dúvida. Por isso, em Mateus 17, versículo 20, Jesus disse ali: se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é muito pequeno, é uma semente pequena. Quando Jesus falou da parábola do grão de mostarda, lá em Mateus 13, você pode ver ali pelo versículo 31, ele falou que era pequeno grão de mostarda. Mas o profeta nos ensinou que a questão não é só o fato de ser pequeno, mas o fato de ser uma semente que não se mistura. É uma semente que não se mistura. E a fé nunca pode ser misturada. Uma fé misturada não será uma fé perfeita. Misturada com conceitos, com pensamentos e até mesmo com dúvidas. A fé mental não é uma fé perfeita. A fé da lógica, do raciocínio, daquilo que se vê com os olhos simplesmente. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Por isso ele disse para Tomé, lá no capítulo 20 de São João, ele disse: você deve ser crente. Você deve ser crente. Seja crente e não incrédulo. Então, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, não duvidar no coração, porquanto é com o coração que se crê. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, por ali, a Bíblia está dizendo que é com o coração que se crê. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Então, no coração está a alma. E na alma só habita um sentido: a fé ou a incredulidade. A fé ou a dúvida. A dúvida nos fará retroceder. A fé nos fará ir para frente. O profeta vai dizer que a fé não tem obstáculos. Não tem barreira para a fé. A fé passa por cima. Glória a Deus. Por cima das barreiras, das dificuldades, dos problemas. Irmãos, ele está dizendo assim: tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E aí vem as condições. Quando estiverdes orando, perdoai.
Se tendes alguma coisa contra alguém, qualquer alguém, contra alguém, você tem alguma coisa contra alguém? Perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a fé, ela tem os seus meios. Onde há pecado não confessado, a fé não vai operar. Não vai operar. O profeta vai nos ensinar acerca dessas coisas. Observem. Deus prometeu isto. Prometeu? Deus está obrigado a cuidar disto, da sua palavra, e fazer cumprir. Ele vela por sua palavra para a cumprir. Ele está obrigado a cuidar disto. E esta célula sanguínea onde ele formou, moveu para aquele ventre, o ventre de Maria, cobriu-se com o seu próprio sangue criativo, trouxe o Filho, Cristo Jesus. A célula sanguínea foi rompida no Calvário. O sangue correu sobre o seu corpo a fim de que ele pudesse trazer de volta para si mesmo companheirismo. A fé. Trazer de volta a fé. Porque não foi incredulidade lá em Gênesis 3 que foi borrifada? Mensagem, o poder de Deus para transformar. Irmão Brana vai nos mostrar que o diabo borrifou o seu veneno de incredulidade ali no Jardim do Éden. Mas o sangue correu sobre o seu corpo a fim de que ele pudesse trazer de volta para si mesmo companheirismo. Deus manifestado na coluna de fogo. Deus manifestado no Filho. E agora, Deus manifestado em você. O mesmo Espírito Santo estava na dispensação da paternidade. Jesus era a dispensação da filiação. E esta é a dispensação do Espírito Santo. Esta é a razão pela qual fomos comissionados a vos batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Mostrando que Deus tem se desvelado, rebaixando-se, condescendendo, descendo, abrindo o seu caminho. Ele não poderia entrar em pecado, mas ele limpava o seu caminho à medida que ele passava. Pois Deus amou tanto aquele homem, que ele quis descer e ter companheirismo com ele. É a lei áurea, João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós estávamos falando sobre investimento. Investimento. E você sabia que Deus investiu em você? Deus investiu em mim? E você sabia que Deus não entra em negócio para perder? Amém? Amém? Você vai e investe na bolsa de valores e nas apostas aí, o povo que joga, né? Faz as suas apostas nos cassinos e investem tudo e perdem tudo. Mas Deus, nesse negócio, Ele não investe para perder. Neste negócio de vida eterna. Amém? Neste seguro de vida eterna. Ele investiu em você e Ele não vai perder neste negócio. Ele investiu em mim e Ele não vai perder.
Está escrito: aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. É São João capítulo 6, né? Aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Então ele não vai perder neste negócio. Deus amou tanto aquele homem que ele quis descer e ter companheirismo com ele. Irmãos, o investimento foi alto. Foi ou não foi alto? Ele deu a sua vida. Ele investiu a sua própria vida por nós. Foi um investimento de Deus. E ele vai perder? Acaso ele vai perder? Acaso ele entraria neste negócio para perder? Não. Deus nunca será derrotado. Amém. Deus nunca será derrotado. Amém. E se Ele está em nós, onde nós ficaremos? No lugar da vitória. Amém. O nosso lugar é no lugar da vitória. Amém. Deus está manifestado em você. Deus amou tanto aquele homem que quis descer e ter fé e ter companheirismo com ele. Deus, nesta noite, o mesmo Deus Jeová que falou com Adão e Eva no jardim do Éden, vive em cada homem ou mulher nascido de novo, tentando o seu melhor para você crer nele. Tenha fé nele. Dê um passo. Não duvide nem um pouquinho. O mesmo Deus que estava com Abraão é o mesmo Deus que está nesta noite. Amém. Tende fé em Deus. Nós vimos que a fé, ela precisa ser regada. Com o quê? Com a voz de Deus. Ela precisa ser regada com esta voz de Deus, com essas palavras de vida eterna. Mas vocês sabem, há algo sobre isto. Se Deus começar a ativar uma fome no coração humano, nada impedirá seu caminho. Isto é a fé. É a fé lá dentro. Se há cooperação ou não, ou se há qualquer coisa, ela tem que descobrir aquilo. Como eu disse sobre a pequena senhora a noite passada, ser persistente e perseverante. Que senhora é esta? Aquela mulher serofenícia de Marcos 7. Aquela mulher, ela foi perseverante. Ela foi chamada de cachorra. Mas ela sustentou a onda. Vejam, alguma coisa toma conta de você e você se segura em alguma coisa. Como Jacó, filho de Deus, lutou com alguma coisa uma noite. E ela lutou com ele. E ele não a deixou ir até que seus propósitos fossem alcançados. Abençoado por ele. Aquilo é a coisa real, é a fé. E quando homens fazem o papel de alguma coisa, nunca funciona corretamente. Mas quando você luta com aquela coisa, com aquela alguma coisa, ele está usando essa expressão de alguma coisa, mas é Deus aqui. Ele está trazendo Gênesis 32, ali pelo versículo 22, aquela passagem da Bíblia de Jacó no Val de Jaboque. A morte estava para chegar. Era o ponto de decisão. Esaú estava vindo para matar Jacó, para descontar, para dar o troco.
A morte estava tomando lugar, mas ele tomou uma posição. Ele foi orar. Ele foi ter um tempo com Deus. Eu não vou te deixar enquanto a bênção não tomar lugar. Não vou te deixar enquanto não me abençoares. Isto é a fé que faz. Fé é assim, fé se posiciona. Fé estabelece a coisa, por isso que é fundamento. É algo que está firmado, sustentado. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Mas quando você luta com aquela alguma coisa, e aquela alguma coisa luta com você, vai acontecer. Se vier aqui à noite para a cura, se vier aqui à noite para a cura, nós estamos aqui, amém, na atmosfera da cura. Amém. E cura não é somente doença. Tudo que você precisar dele, talvez seja um mau hábito que você não dá conta de libertar. Mas se vier aqui à noite para a cura, e deixar o Espírito Santo fazer morada em vocês, amém, e vocês nele se firmarem, vocês terão o que pedem. Tende fé em Deus. Amém. Ele disse, não existem meios de impedir isto a vocês. Amém. Não existem meios de impedir isto a vocês. Vocês venham crendo que Jesus Cristo salva. E existe um poder salvador envolvendo vocês. Amém. E vocês dele se apossando, vocês serão salvos. Se vocês creem no batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo toma conta de vocês, ele os batizará, e vocês o terão. Vocês não terão que se levantar de seus assentos. Ele os encherá com a sua presença aí mesmo onde vocês estão. Amém. Exatamente como ele fez enquanto Pedro falava estas palavras. Ali em Atos capítulo 10, você pode ler pelo verso 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, as mesmas palavras, o mesmo Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo caiu sobre aqueles que o ouviam. Aleluia. Veja, aqui ficou em evidência. O Espírito Santo caiu sobre aqueles que o ouviam. Sobre os que ouviam. Estamos na igreja para ouvi-lo. Amém. E se ouvirmos, a coisa tem efeito. Se deixarmos descer ao coração e regarmos esta fé que foi plantada pelo Pai, há um efeito, há um resultado de Deus. Amém. Você crê nisto? Amém. Alguma coisa os atingiu. Alguma coisa segurou aquela pequena mulher sirofenícia de quem falamos a noite passada. Não importa quantos obstáculos ela teve, ela prosseguia de qualquer maneira. Alguma coisa. Sempre há dificuldade no caminho. Satanás atira tudo no caminho. Ele pode, quando ele vê começar um real movimento de Deus,
Por isso nós temos que nos unir cada vez. Fecharmos as brechas. Para que o diabo não tenha vez no nosso meio. Quando ele vê começar um real movimento de Deus, ele fará isto a você, trará obstáculo, dificuldade. Ele colocará todos os obstáculos que ele puder em seu caminho. Lembre-se, a mulher teve muitos obstáculos, porém sua fé não teve nenhum. Fé não tem barreira. Não há nada que poderá detê-la. Não importa o que os outros digam. Se você tiver aquela segurança certa em Deus, Deus tem te segurado da maneira correta. Pode haver 40 médicos aqui dizendo que você vai morrer. E você não poderia crer em uma palavra deles. Não, Senhor, não, Senhor. Poderia haver 40 clérigos aqui como os 400 de Acabe, se opondo. Se você é um Micaías e segurou em Deus, e Deus segurou você, e você o vê vindicado na palavra, nada irá impedi-lo. Você estará ali de qualquer forma, porque algo te segurou. Este algo é a fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, que é a fé que vence. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. A nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isto promove fé para vencer. Amém? Em 2 Reis, capítulo 7, 2 Reis, capítulo 7, a Bíblia nos traz a passagem ali, do profeta Eliseu, profetizando bênçãos, que haveria alimentos. Eles estavam passando por seca, por fome, coisa terrível. Estavam até comendo os próprios filhos. A coisa estava feia. A fome pairando na terra. Mas tinha um profeta. É bom ter um profeta? Nós estávamos também passando fome espiritual. Mas Deus enviou Elias. E Elias bateu na porta. O que ele pediu simplesmente foi assim: faz primeiro para mim. Isso quer dizer, dá o lugar primeiro para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E depois que você fizer para Deus, a farinha da panela vai se multiplicar. Amém. O azeite da botija não vai secar mais. Faça primeiro para Deus e veja o que vai acontecer. Se a situação não vai mudar, se você não vai sair desse buraco, dê a sua vida a Jesus Cristo sem qualquer reserva. Elias bateu na nossa porta. E o que ele está pedindo? Faça primeiro para Deus. Ponha o Senhor em primeiro lugar. Faça feito o salmista Davi, nos Salmos 16. Eu creio que não estou lembrado bem do versículo. Ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente. Veja a expressão dele. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Vamos ver onde está escrito isso.
Os Salmos 16 é o 8, né? É que a gente vai ficando velho e vai esquecendo. Mas tem outros velhos aí lembrando, né? Aleluia. Tenho posto, Senhor. Tenho posto, Senhor, continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu não vou vacilar. Nunca vacilarei. Elias bateu na nossa porta. A fome estava feia mesmo. Eles aqui estavam comendo uns aos outros. Uma mulher gritou lá. Eu estou aqui estou no capítulo 6. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o senhor te não acorde, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Qual é o teu problema? Esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. É o mundo, é o pecado que faz isto. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Mas Deus tinha um profeta na terra. Aí no capítulo 7, 2 Reis, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. A fé voltou. A fé voltou. É somente crer, tudo é possível, somente crer. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. É maravilhoso ouvir isto. Amanhã, é amanhã, viu? Quase a este tempo, tu crê? É amanhã. Quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Essa era a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o que temos que fazer? Somente crer. É dizer: eu creio. Diga: eu creio. É somente crer. Mas aí sempre tem um incrédulo, né? Aí o incrédulo disse ali: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, era a escora do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Incrédulo. Esse homem aqui é morto. O povo passou por cima dele. Incredulidade, irmãos. Está vendo a bênção? Ele viu a bênção. Ele viu a bênção. Mas não pôde usufruir da bênção porque não creu, duvidou. Fé não combina com dúvida. Ou eu creio ou não creio. Se Deus falou, é negócio de Deus como vai ser feito. Ele tinha que fazer essa indagação, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. É negócio de Deus. Se Deus falou para você, é negócio dele fazer cumprir a sua palavra. O que temos que fazer é descansar, é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Amém. Veja o que está escrito aí em Mateus capítulo 6,
Leia para mim aí o verso 30, verso 31 de Mateus capítulo 6. Se Deus falou, vamos ter fé. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Que temos que fazer é crer que o nosso Pai Celestial, que sabe o que os passarinhos precisam, Glória a Deus. Ele alimenta os passarinhos, Ele veste os lírios do campo. Não vai acaso Ele nos alimentar? Amém. Não vai acaso Ele nos vestir? Por isso Ele disse no verso 33, mas buscai, buscai, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vêm, serão acrescentadas. A farinha vai ser multiplicada, o azeite vai ser multiplicado, a porta vai se abrir. Dê um passo de fé, crie os meios para você chegar do outro lado. Amém. Quatro leprosos, aqui em 2 Reis 7, 4 leprosos tomaram uma posição. Tem momentos que é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que é melhor? Temos que tomar uma posição. Eles tomaram a posição. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós então. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se, deram um passo. Fé implica em arriscar, em correr riscos. Fé tem um quê de empreendedorismo, de dar um passo para frente, de romper barreiras. Se ficar, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que é que vamos fazer? Eles decidiram ir lá. E depois, não se arrependeram. Eita, nós não deveríamos ter. Nós não deveríamos ter ido, ter feito. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, ruídos de cavalos. Deus estava cumprindo com a promessa. A palavra do profeta Eliseu tinha que se cumprir. Deus fez um ruído lá, eles ouviram um barulho. Um ruído de carros, ruído de cavalos. Fica em paz, irmão. Deus vai fazer o barulho dele. Deus vai fazer o movimento dele. Para dar a solução que você está precisando. Oh, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos
e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestidos, foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e daí também tomaram alguma coisa, e aí esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, vamos repartir com os outros. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, dois cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, aquele incrédulo, aquele que duvidou. Puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou à porta, e ele morreu. Morreu por ser incrédulo. Irmãos, a fé não vê obstáculo. A fé não tem barreira. A fé crê. Você tem que crer que receberá o que pede. Amém. Se é crente, você é crente? Amém. Então reconheça sua posição como crente. A fé perfeita 69. Reconheça que estas coisas são para você. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. A fé não opera se há pecado. Se há condenação em sua vida, pode que o irmão Oral Roberts e até uma dúzia como ele venham orar por você e até gritem e lhe unjam com muito óleo. Porém, com tudo isto, a coisa não irá. Agora, eu tenho observado isto quanto às campanhas do irmão Oral Roberts. Tenho visto isso em nossas filas de oração. E vocês também têm ouvido ao Espírito dizer que tal pessoa tem orado antes. Foi um homem alto, com cabelo negro, faces largas. Esse é Oral Roberts.
Isso foi em tal cidade e isto, aquilo sucedeu. Responde: sim, isso é correto. Um certo homem orou por você, porém aqui está o seu problema. Vá e acerte isso. Vá e confesse esse pecado e seu marido ou sua esposa. Vá e faça isto. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração há condenação. E Deus não entrará a tal coração porque está condenado. Deus não entrará. Deus não mora no tal. Tem que corrigir isso. Você ainda tem fé? Amém. Logo, quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Se tudo está bem, tem que se ter fé e crer. Não temas. Você crê? Amém. Se você tem medo quando vem para a linha de oração e diz: pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente nunca sucederá. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim foi. Se você teme que sua enfermidade não te deixará, então assim será. Se você tem fé que lhe deixará, você crê? Assim será. Consulte qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, você tem confiança no remédio? Amém. Neste remédio, amém. Eu sou o Senhor que te sara, amém. Eu sou o Senhor que te liberta. Tende fé em Deus. Amém. Você crê nesse remédio? Amém. Oh, Pedro estava bem até que teve temor. Lá em Mateus 14. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água. Porém, ao princípio, ele estava temeroso e pensava que era um fantasma. E disse: Senhor, se és tu, permita-me ir ter a ti sobre a água. Jesus lhe disse: venha, pois. Então ele desceu do barco dizendo: é o Senhor, eu vou caminhar. Porém, quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo. Que lhe entrou à mente, primeiro foi: vou caminhar porque a palavra me disse que caminhasse. Este é o crente. Eu vou caminhar. A fé anda para frente. O justo viverá da fé. É assim que acontece. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas. Está doendo ainda. Olhou ao mar e observou o tamanho das ondas e teve medo, e nisso começou a afundar-se. O que temeu, isso mesmo sucedeu. O que ele creu, isso sucedeu. Quando creu que podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. E ele, todavia, professava sua fé, porém não tinha uma substância. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus. Isso é, se houvesse tido a fé perfeita, porém não a teve. No princípio a teve e pensou que a tinha, estava disposto a sair. A palavra me tem dito que fizesse isso. Tem que suceder. Desceu do barco e se arrancou. Não pensou em quão contrárias eram as ondas. É nesta fé que nós precisamos ficar. É na fé que vê o invisível. A fé que crê além das esperanças. Não importa se já cheira mal. Mas, Senhor, já cheira mal. Não importa se já cheira mal. O que importa é que Jesus chegou.
E quando Jesus chega, o mal tem que sair. Quando Jesus chega, a morte tem que sair. Esta é a fé de Jesus Cristo. Tendes fé em Deus. Vamos ficar de pé. Tende fé em Deus. Se você está enfermo, coloque sua mão aí no lugar da enfermidade. E você mesmo mande este mal sair. É você que tem que dizer. É você que tem que mandar este monte sair da frente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua boca e ore. Deus de Abraão, glorificado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, tira, Pai, tudo que não é do seu agrado, meu Deus. Tudo que entristece, meu Pai. A glória do teu nome. Impede, Senhor, as tuas bênçãos sobre a minha vida. Para a glória do teu nome. Se o teu coração te condena, peça graça, misericórdia. Peça perdão. Caia de joelhos no altar. Arrependa-se dos seus pecados. Mas se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. Você tem o que você pedir. Todas as coisas são possíveis aos que creem. Nada vos será impossível. Em nome de Jesus Cristo. Todos os poderes de Satanás caem por terra. Todos os espíritos errados são expulsos. Solte esta pessoa, Satanás. Saia da frente, Satanás. Espíritos errados, vícios, maus costumes. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos contra você, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa enferma aqui pode ser curada. Você pode ser curado se você crer de todo o coração. Creia de todo o coração. Creia de todo o coração. Se você está representando alguém, a pessoa que ficou em casa, levante sua mão a favor desta pessoa que você está representando. Fale a palavra. Não duvide, creia. Tende fé em Deus. Creia de todo o coração. Aleluia.